tá de volta. Lá na primeira rodada, como a gente tem 100 cartoletas, eu já vou colocar os melhores aqui. Eu vou deixar o Marinho no meu time, Gabigol e Arrascaeta. E o resto, o que sobrar, eu monto o time com o que der. Mas os 3 melhores vai ter que estar no meu time. Fala aí, cartoleiros, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ferreira Escala e tomem muito cuidado com essa decisão. Cuidado torrar 100 cartoletas escolhendo os mais caros, montando aquele time top, porque você pode se dar muito mal com essa decisão. E por que eu te digo isso? Cuidado com a desvalorização desses jogadores, eles precisam de pontuações muito altas para poder começar a valorizar. E caso eles não correspondam a essa pontuação, você vai sim perder cartoletas logo na primeira rodada. E isso vai te atrapalhar e muito na sequência do campeonato. Vai te atrapalhar tanto nos seus mata-matas quanto nas suas ligas, então tomem cuidado com isso. Então, sem mais enrolação, bora ali para a tela do computador que a gente vai montar o esboço do nosso time top para a primeira rodada e eu vou usar a estratégia para poder valorizar logo no começo do cartola, logo nas primeiras rodadas. Mas é claro, eu vou dar dicas posição por posição para vocês de bons jogadores para você poder montar um bom time aí para a primeira rodada do Cartola FC. Então vamos lá, como que a gente vai começar aqui a escalar nosso time? A gente vai começar a escalar nosso time pelo ataque e eu vou montar o time inteiro e depois a gente vai por banco de reservas. Então vou dar dicas posição por posição e depois que a gente montar nosso esboço, a gente monta também o nosso banco de reservas. E o que eu aconselho vocês, escolham jogadores de no máximo até 13 cartoletas. Mais que isso, vocês podem sofrer com a desvalorização. Então, começando pelo ataque aqui, temos o Gabigol, um confronto muito difícil contra o Palmeiras, porém a gente sabe que o Gabigol é decisivo e costuma marcar gol em jogo grande, então é uma excelente opção. Caso você queira optar por essa estratégia de escolher jogadores caros, o Gabigol é uma excelente opção. Outra boa opção também que está marcando gol quase todo jogo é o Diego Souza do Grêmio. Excelentes opções, tem o Keno jogando dentro de casa contra o Fortaleza. Bruno Henrique do Flamengo também é uma opção alternativa ao Gabigol. Galhardo, excelente opção para essa rodada. Jogo muito favorável contra o Sport. E o nosso primeiro atacante aqui do nosso esboço vai ser o Hulk. Jogo também favorável contra o Fortaleza, então vai estar no nosso time aqui o Hulk, custando aqui 13 cartoletas. Outras boas opções para essa rodada, tem o Ferreira, o atacante do Grêmio, é uma excelente opção. Renato Kaiser do Atlético Paranaense, um confronto favorável dentro de casa, boa opção também. Quem quiser fazer uma aposta alternativa ao Hulk, tem o Savarino do Atlético Mineiro. E mais aqui para baixo temos boas opções de jogadores baratos que a gente vai colocar aqui no nosso time, no nosso esboço. Temos aqui o Gilberto, atacante do Bahia, que vai estar no nosso time. Confronto contra o Santos, um confronto difícil. Porém, o Gilberto costuma também fazer bastante gol aí em jogo decisivo, ele costuma decidir, então vai estar no nosso time. Ainda por cima, por conta das cartoletas, custando apenas 5 cartoletas, é uma excelente opção, vai estar no nosso time. Outra boa opção que vai estar no nosso time também é uma aposta que a gente vai fazer aqui, custando apenas 5 cartoletas, é o Cleison do Cuiabá. Eu gosto bastante desse jogador, então vou fazer uma aposta nele aqui nessa primeira rodada do Cartola. Outras boas opções, tem o Felipe Viseu, o atacante do Ceará, tem o Cauê também, custando mais barato aqui, apenas 2 cartoletas, o atacante do Corinthians também é uma excelente opção. E uma opção também alternativa ao Renato Kaiser, temos o Vitinho aqui, o atacante do Atlético Paranaense, custando apenas 5 cartoletas, também é uma excelente opção. Então nosso ataque aqui está formado com Gilberto, Cleison e Hulk. O meio campo, vamos montar um meio campo top aqui para o nosso time. Tem boas opções aqui, tá? Nacho Fernandes do Atlético Mineiro é uma excelente opção. Vina do Ceará, quem quiser fazer uma aposta logo no começo, vale a aposta também. Outras boas opções, tem o Rafael Veiga, um meio campo sensacional, o melhor jogador do Palmeiras na minha opinião. Outra boa opção que vai estar no nosso time, o cara é o melhor meio campo atuando no Brasil hoje, está jogando muita bola, é o Arrascaeta, então ele vai estar no nosso time nesse confronto contra o Palmeiras. É o único que a gente vai apostar um pouco aí mais alto em relação a cartoletas, então a Arrascaeta vai estar no nosso time. Outras boas opções, tem o Edenilson do Internacional, lembrando que ele é o batedor de pênalti, então vale muito a aposta no Edenilson. Outras boas opções, tem o Everton Ribeiro do Flamengo, Rodriguinho do Bahia, é uma excelente opção, tá jogando muita bola, então vale a pena a aposta, custando 10 cartoletas. Outra boa opção que vai estar no nosso time também é o Benítez do São Paulo, um meio campo muito regular, tá jogando muita bola pelo São Paulo, então vai estar no nosso time. Outras boas opções, tem o Léo Cittadini do Atlético Paranaense, confronto favorável dentro de casa. Mais uma boa opção que voltou a jogar bola, voltou a ser o jogador que era antigamente, é o Luan e vai estar no nosso time também, tá? O meio campo do Corinthians, uma excelente opção para essa primeira rodada do Cartola. Outras boas opções, tem o Gabriel do Corinthians, alternativa aí ao Luan. Outras boas opções mais baratas aqui, tem o Maurício do Internacional, o Vinícius Balieiro, meio campo do Santos, é uma excelente opção, e o Gabriel Pirani também é uma boa opção para essa rodada. E outras boas opções custando um pouco mais barato, temos aqui para baixo o Maurício do Internacional,
Vinícius Balieiro do Santos e também tem o Gabriel Pirani do Santos. Excelentes opções, custando poucas cartoletas aqui que vale a pena você escalar no seu time também. Então o nosso meio campo está formado com Benítez, Luan e Arrascaeta. Vamos então para a lateral. Lateral também vou arriscar um pouquinho aqui, vou em um jogador que é excelente, tem um confronto muito favorável dentro de casa. Quando ele joga dentro de casa ele costuma jogar muito bem. Porém, vou dar as opções para vocês aqui, ó. Tem o Reinaldo do São Paulo, excelente opção, confronto dentro de casa contra o Fluminense, confronto difícil. Outra boa opção tem o Vinha do Palmeiras, porém é um confronto muito difícil, eu acredito que vai sair gol para os dois lados. Outra excelente opção tem o Rafinha, o Fagner do Corinthians, Felipe Jonathan do Santos também é uma boa opção. Calegari pensando em desarmes, excelente lateral para desarmes. E o nosso primeiro lateral para esse esboço vai ser o Guilherme Arana. A gente sabe como ele é ofensivo jogando dentro de casa, então ele vai estar no nosso time. Outras boas opções que terminou o campeonato passado muito bem também é o Egídio do Fluminense, porém é um confronto bastante difícil contra o São Paulo. Outra opção muito boa aqui também tem o Abner Vinícius do Atlético Paranaense, confronto favorável dentro de casa. Uma outra excelente opção tem o Moisés do Internacional. Descendo um pouco mais para baixo aqui, a gente já vai escolher nosso segundo lateral, que é o Felipe Luiz, por conta das cartoletas. Tá muito bom o preço dele e é um jogador que desarma demais e chega bastante no ataque, então vai estar no nosso time. Outras boas opções, quem quiser fazer uma aposta, tem o Wendel, lateral do Cuiabá, tem o Lucas Piton também, que voltou a jogar muita bola, então é uma excelente opção para essa rodada, custando apenas 4 cartoletas. Vale a pena você escalar no seu time aí, tá? Então nossa lateral ficou formada pelo Felipe Luiz e pelo Guilherme Arana. Vamos montar então a nossa zaga. Tem boas opções para zagueiros, começando por ele aqui, Vitor Cuesta do Internacional, confronto favorável contra o Sport. Pedro Jeromel, Jeromito, é sempre uma boa opção. Outras boas opções, Júnior Alonso, bastante ofensivo, chega bastante na área e tem um confronto bastante favorável dentro de casa. Outra boa opção pensando em desarmes e até mesmo um golzinho de cabeça aí, tem o Lucas Claro do Fluminense. Thiago Heleno também é uma excelente aposta, um confronto muito favorável. Outras boas opções, tem o Hever, alternativo aqui ao Júnior Alonso. Pedro Henrique é uma excelente opção para essa rodada e vai estar no nosso time, é o nosso primeiro zagueiro. E outras boas opções, tem o Gerberson, zagueiro do Corinthians, tem o Liger do Bragantino, Léo Ortiz, que foi eleito aí com 5 cartoletas, é uma excelente opção para essa rodada para você pôr na zaga. Outras boas opções aqui tem o João Vitor do Corinthians, Zé Gabriel do Internacional e mais barato aqui, custando apenas 3 cartoletas, Raul Gustavo do Corinthians. A gente vai fechar por enquanto aqui com o João Vitor, tá? Então a gente vai fechar nossa zaga com o João Vitor e o Pedro Henrique do Atlético Paranaense. E agora a gente vai escolher o nosso goleiro. Tem boas opções para o gol aqui também. Cássio é uma excelente opção, pensando até no SG, porém tá bem caro, custando 15 cartoletas. Se tomar gol vai desvalorizar e vai perder bastante cartoletas. Outra boa opção jogando dentro de casa é o Everson, o goleiro do Atlético Mineiro. Marcelo Lomba também é uma boa opção, pensando que é um confronto dentro de casa mais favorável, pensando no SG. Excelente aposta, porém está um pouco caro. Outra boa opção pensando em um SG tem o Santos, o goleiro do Atlético Paranaense, custando aqui 10 cartoletas. E um pouco mais para baixo aqui, umas opções mais baratas, tem o Walter, goleiro do Cuiabá, que vai estar no nosso time por conta das cartoletas, custando apenas 5 cartoletas. E a gente lembra, quando ele jogava pelo Corinthians, ele atuava muito bem, fazia bastante defesa, então vai estar no nosso time. E outras boas opções também aqui mais baratas, tem o Richard, goleiro do Ceará, pensando em fazer bastante defesa, porque o time do Grêmio é um time bastante ofensivo, que vai chutar bastante pro gol. E quem quiser fazer uma aposta já pensando em fazer bastante defesa aí, tem o Marcos Felipe, o goleiro do Fluminense. Então o nosso time está escalado aqui, ó, com Gilberto, Cleison e Hulk, Benítez, Luan e Arrascaeta, Guilherme Arana, Pedro Henrique, João Vitor e Felipe Luiz. E no gol aqui temos o Walter. O técnico desse time vai ser aqui por enquanto Miguel Ángel Ramírez, vai ser o técnico do Inter, vai estar no nosso time também. Outras boas opções para vocês poderem colocar de técnico: Cuca do Atlético Mineirão, uma excelente aposta, confronto dentro de casa bastante favorável. Outras boas opções tem o Wagner Mancini do Corinthians, pensando até no SG na vitória do Corinthians. Outra boa opção também tem o Thiago Nunes do Grêmio, tá? Então nosso time tá escalado aqui. E o capitão desse nosso esboço, por enquanto, vai ser o Hulk, o atacante do Atlético Mineiro. E agora a gente vai montar o nosso banco de reservas, tá? Então na reserva do Walter aqui, a gente vai colocar o Kehler da Chapecoense, vai ser o nosso reserva aqui no lugar do Walter. Na lateral, a gente vai colocar de reserva aqui do Felipe Luiz e do Guilherme Arana. Eu vou escolher o Wendel para estar na nossa reserva. E o nosso zagueiro reserva vai ser o Zé Gabriel do Internacional, por enquanto no esboço, tá? E no meio campo a gente vai escolher de reserva aqui o Vinícius Balieiro para estar completando aí a reserva no meio campo do nosso time.
E no ataque a gente vai ver um reserva aqui bem legal também. Já tô com uma ideia de um reserva muito bom pra gente poder colocar aqui nos nossos atacantes, que é o Felipe Viseu, o atacante do Ceará, então vai estar na nossa reserva aqui. Então o nosso time está escalado, mostrando para vocês aqui, e o banco de reservas também está escalado. Então a gente montou um time barato, custando 92 cartoletas, sobrou cartoletas aqui, um time muito bom e bem competitivo para essa primeira rodada do Cartola FC. E é claro, esse aqui é apenas um esboço, mais para frente a gente vai trazer nosso time top aí atualizado e eu vou passar também mais dicas posição por posição para vocês. Então esse vai ser nosso esboço da primeira rodada, espero que vocês tenham gostado, aproveite bastante as dicas, monte um time aí para vocês conseguir ganhar cartoletas logo no começo do Cartola e monte um time competitivo para vocês poderem imitar também na primeira rodada. Cuidado nos jogadores muito caros para vocês não perder cartoleta, beleza? Vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição desse vídeo, me segue lá para você ficar por dentro de tudo. Contem comigo o que vocês precisarem, tamo junto e eu fui!